Você precisa estar preparado para um mercado cada vez mais competitivo. O UNIT Carreiras te conecta com o mundo real. Você mais perto do mercado. Conecte seu mundo hoje. Venha para a UNIT. Agende sua prova ou traga a nota do Enem. UNIT, preparando para o mundo todos os dias. Conecte seu mundo hoje. Venha para a UNIT. Agende sua prova ou traga a nota do Enem. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vou me apresentar. Hoje iniciamos uma série de 5 lives, promovida aí pelo UNIT Carreiras. Eu sou Maria Luísa, coordeno a nossa unidade aqui em Sergipe. Sejam todos muito bem-vindos para esse momento de troca, com a presença da nossa colega psicóloga Marcela. Só para vocês entenderem o que é o Carreiras, é a nossa área de empregabilidade da Universidade Tiradentes. Então, é a área que se preocupa com o aluno no pós-formado, como é que ele vai ser inserido no mercado de trabalho. Então, o Carreiras, ele promove parcerias com diversos órgãos e empresas privadas para que a gente capte oportunidades de estágio e emprego para os nossos alunos, além de capacitá-los sobre diversas temáticas voltadas para a empregabilidade, com o intuito de desenvolver habilidades que o mercado de trabalho tem exigido. Então, a vocês que fazem parte da Universidade Tiradentes, usufruam dos nossos serviços, que são todos gratuitos, e aos que ainda não fazem parte, a gente convida vocês a estarem conosco nesse projeto tão grandioso para o desenvolvimento de vocês. Agradeço a presença de vocês novamente. Passo a palavra agora para minha colega Rita, para que ela fale um pouquinho sobre o nosso Carreiras EAD. Obrigada. Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Quero dar as boas-vindas, em especial, aos nossos alunos e futuros alunos, do EAD, distribuídos aí nos polos em vários estados e vários interiores também do estado de Sergipe. E nós temos uma temática muito interessante hoje, que é a gestão do tempo, uma temática que está sempre em pauta, sempre em alta, e nós estamos todos aqui ansiosos, por essa palestra importantíssima que vem contribuir, com o nosso dia a dia de forma muito, muito intensa, Todos nós queremos administrar melhor o nosso tempo, queremos ter tempo para tudo, E há tempo para tudo, nós vamos ver um pouquinho disso aqui hoje, tá? Pensando e escutando a fala da Maria Luísa, ela falou sobre os serviços do Carreiras. Então, a gente também tem o serviço de carreiras para os polos de educação à distância, os alunos de educação à distância, e temos o Carreiras Virtual, que todos os serviços que a gente oferece de capacitação são oferecidos também atualmente de forma virtual, por causa do isolamento social que a gente precisa cumprir, por causa do nosso momento que a gente está vivendo, e nós não paramos, nós continuamos nos capacitando os nossos alunos, preparando os alunos para o mercado de trabalho, tratando do tema de empregabilidade, preparando os nossos alunos em como participar de entrevistas, como melhorar o currículo, fazer um currículo interessante, fazendo planejamento de carreira. Então, são temáticas voltadas para a empregabilidade que todos os nossos alunos têm acesso gratuitamente. Então, você que não é ainda aluno, vamos lá, vamos fazer a matrícula, Venha para cá, usufruir desses benefícios, e a gente prepara tanto a nível acadêmico, como também para conquistar uma vaga no mercado de trabalho, tá bom? Então é isso, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, façam suas perguntas no chat, que a gente está aqui, de olho no chat para ver, anotar sua pergunta, transmitir para a Marcela, e nós estamos aqui para responder, para ajudar e para apoiar todos vocês, para todos saírem afiados na gestão do tempo, ok? Olá, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, iniciando um ciclo de palestras extremamente interessantes, principalmente nesse momento aí de pandemia. Então, corre lá, chama todo mundo que está em casa, vale super a pena, tá? É um tema bastante interessante que a gente vem se enrolando muito, que é essa gestão do tempo e produtividade.
porque não é só gerir o tempo, é trazer produtividade para esse tempo. E nesses momentos de pandemia, em que a gente tem 1001 atividades para fazer, todas online, não é nada fácil, né? Então, corre lá, chama todo mundo, porque o tema vale super a pena. E a pessoa que vai falar, ela é top, 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 top. A Marcela Montalvão Tete. Só para vocês terem noção, já ficarem com gostinho de quem ela é, na qual eu já sou fã. Ela é doutora em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Professora de psicologia e psicóloga escolar. E cá para nós, um alôzinho, gente. Vale super a pena ouvi-la. E é com muito prazer que eu chamo agora a Marcela para nos brilhantar, né, com esse tema super importante para a gente nesse momento que a gente é tão necessário. Vem nos socorrer, Marcela! Obrigada pela apresentação. Agradeço bastante, Janaína, você pelo convite. Agradeço à Universidade Tiradentes, ao setor de carreiras, né, pelo convite muito amistoso que me fizeram, muito animado, pela gentileza com que fizeram todo o planejamento, né, toda a organização desse evento. Realmente vocês estão de parabéns, essa iniciativa é fantástica, né, um ciclo de palestras para mais de um dia, com temas muito ricos. Sugiro que vocês estejam presentes em todas as lives, tá certo? É uma grande oportunidade, né, durante a quarentena, né, uma oportunidade riquíssima para a gente pensar nosso momento hoje, né, de trabalho, e o trabalho que vai vir no futuro, né? Esse novo normal, esse novo profissional do século XXI que está sendo formado hoje e que vai seguir, né, no futuro. Então, fico muito grata mesmo, e grata ao pessoal que já está assistindo aqui, aos próximos que vão assistir as gravações, tá certo? Então, eu vou começar aqui com o meu tema, gestão do tempo, tá? Eu trouxe aqui uma esquematização, vou falar mais ou menos o que eu pensei, vocês podem ir comentando, tá certo? E eu vou tentar dar conta de responder algumas coisas. Isso, vai escrevendo aí, a gente vai estar atento ao chat, né? Eu e as meninas. Então, vão escrevendo aí todas as dúvidas que vocês tiverem, que a gente vai passando aqui para a Marcela, tá bom, gente? Muito obrigada. Então, eu vou começar a falar o tema gestão do tempo, né? O tema gestão do tempo me interessa bastante, é uma coisa em que eu me dedico já há algum tempo. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu realmente gosto de esquadrinhar o tempo que eu tenho de trabalho, tá certo? E de outras atividades, eu encaixo realmente em períodos específicos do dia algumas atividades, isso não é de agora, já é antigo, né? No entanto, me chama muita atenção quanto esse tema ficou muito presente durante o isolamento, né? Falo isso porque há vários anos, né, há vários anos atrás, com os meus colegas de trabalho, né, as pessoas que me conhecem, a tradição de gestão do tempo nunca foi muito bem vista. Assim, quando você diz, eu tenho hora para isso, eu tenho hora para aquilo, para comer, para dormir, para render bem durante o sono, para poder acordar e trabalhar, no fim de semana eu faço isso, 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 depois não faço mais nada, porque senão eu não dou conta, as pessoas começavam a achar, assim, você é competitiva, você é gananciosa, na verdade você faz tudo isso para ser melhor do que os outros, né? Coisas que eu já ouvi também, você é muito antissocial, você diz que não vai sair porque vai ficar em casa para estudar, entendeu? Onde já se viu de estudar tanto, do tipo, Marcela, já passou a época da escola, você não precisa mais estudar. E aí, o quanto isso, por muito tempo, foi muito pejorativo, e sempre vi também várias pessoas sendo atacadas, né, sendo careta, etc. E aí, de repente, né, você entra no período de pandemia, de isolamento, e o tema da gestão do tempo, bum, todo mundo quer saber como administrar o tempo, e de repente aquilo que era, né, um tabu, uma coisa feia, que ninguém gostava muito de falar, né, onde já se viu querer controlar a vida, Marcela, a vida é intensa, você tem que deixar as coisas acontecerem, né, essa coisa meio bitolada, controlar o tempo. E aí, de repente, você percebe muita gente querendo entender como gerir o próprio tempo e o próprio rendimento, né, de trabalho, e aí você percebe que boa parte da população entrou num processo de tristeza profunda, né, de depressão, de ansiedade, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte, na semana seguinte, né, e perdeu o controle. Perdeu totalmente o controle das suas atividades, das coisas que gostava de fazer. E não falo só atividade de trabalho, não. Perdeu o controle de um monte de coisa, da sua vida pessoal mesmo. Teve gente que teve o interior destruído, né? Do tipo,
Antes a minha existência, a minha vida era ir para o trabalho, era sair de casa, me deslocar e voltar. O deixar de se deslocar fez um monte de gente se questionar, quem sou eu? Eu não sei ficar em casa. Né? Então, você perdeu o controle das suas emoções, dos seus afazeres, muitas vezes da relação que você tinha com a família, porque você perdeu o hábito, inclusive, de se relacionar com a família, enfim. E aí o tema da gestão do tempo vem à tona. Como, então, gerir o tempo, né, durante o seu dia a dia, de modo que você não crie ansiedade, né? Embora o período da pandemia gere incertezas, mas se você tem uma vida organizada, você sabe o que vai acontecer amanhã. Porque está lá no teu cronograma, na tua planilha, o que você vai fazer amanhã. Se bater o desespero e o terror, oh, meu Deus, e agora? Você olha na tua planilha e faz, eu sei o que fazer agora. Então, eu não estou perdida. E aí você, apesar do medo, da incerteza, da tristeza mesmo, você trabalha triste. Não precisa, tipo, minhas emoções saíram do controle, né? Eu estou aqui num pico de descontrole, digamos assim, aí não posso fazer nada. Tenho que esperar a tranquilidade, tenho que esperar a inspiração para, portanto, fazer um trabalho bem feito. Não, você não precisa. É só a sua qualidade de trabalho vai ficar um pouco mais lenta, talvez a quantidade de tempo que você tinha para cumprir algo fique um pouco mais lento por causa da tristeza, o cérebro demora de processar. Talvez a qualidade não seja melhor no momento, mas você vai lá, você faz a leitura, você digita o seu cronograma, faz o seu relatório, porque você sabe o que fazer, e triste ou feliz, você sabe o que tem que fazer, você sabe os caminhos, né, para colocar alguma coisa em prática. Então, a gestão do tempo, ela é um tema que vai te ensinar a colocar as coisas que você tem para fazer, de certo modo, a tua vida pessoal e a tua vida profissional, né, dentro de um quadro de atividades, é basicamente isso, não tem muito mistério. Você quantifica o tempo que você precisa para cada uma dessas atividades e você vai cumprir essas atividades. E aí, então, você sai nesse período de isolamento, você sai do tema do tabu, né, da gestão como tabu, para uma gestão como uma coisa tranquila que acontece e que gerir a vida não é nem sinônimo de ganância, competitividade, de querer se exibir, nem de uma pessoa equivocada no mundo, nem uma pessoa menos intensa. A gente continua intensa na vida, não tem? Uma coisa não tira a outra, tá? Organizar a vida não quer dizer que a gente não é intenso. E aí, assim, a pergunta que eu faço hoje, né, para essa palestra é: você quer viver a sua vida como Zeca Pagodinho? Você quer realmente, né? Você acha que é bacana, que é inteligente e que te traz resultados, de fato, deixar a vida te levar? É isso que você quer? Você quer sentar agora aqui durante o isolamento? Esse período é muito específico, né? Vai acabar, então não preciso fazer nada. Quando voltar à vida presencial, aí eu vejo o que eu vou fazer. Né? Então você deixou a vida te levar, como algumas pessoas fizeram. Não, Marcela, agora que a quarentena começou, a gente não precisa fazer nada. A gente só vai trabalhar quando o tempo presencial voltar. Ou então a qualidade do nosso trabalho pode cair, não tem problema. Mas, né? E aí você vai deixar, né, a tua vida te levar, e depois o resultado que der, qualquer resultado, você vai agradecer a Deus por qualquer resultado. Né, que a música diz isso, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu gosto muito daquele ditado que diz, Deus ajuda quem cedo madruga. Gosto bastante, porque quando tu deixa, né, tu deixa teu barco à deriva, tu vai cair em qualquer praia. Claro que você vai ser grato pela praia que você chegar, porque o que importa é chegar na praia, não é ficar à deriva. Mas será que se você tivesse apontado o leme para determinada direção, se você tivesse erguido tua vela, tu não ia para uma praia mais interessante? Que coubesse mais com aquilo que você deseja para a tua vida, né? E não simplesmente se arvorar em qualquer lugar e aí olhar assim e fazer, eita, e agora? Né? Não era bem isso que eu planejava, vou aqui me virar, né, tentar dar conta de alguma forma, mas se eu tivesse me organizado, eu poderia estar em outro lugar, muito mais satisfatório, inclusive, para mim, tá certo? Às vezes, encarar o sofá, né, e ficar horas na televisão é muito bacana, é um prazer, é uma satisfação momentânea, mas no futuro ficar sentado 3, 4, 5 dias no sofá de frente para o Netflix não gera resultados, tá certo? Então, existem outras músicas, né, que referenciam deixar a vida te levar, né, como se fosse uma coisa bacana e tal, como tem uma música do Skank, né, vou deixar a vida me levar
para onde ela quiser, né? E tralalá. E eu faço, Jesus do céu. Meu coração para só de pensar, vou deixar a vida me levar para onde ela quiser, né? Eu acho que deixar a vida te levar é uma estratégia, né? Tu fez determinado planejamento, várias coisas não deram certo, ou simplesmente você pensou, aquela solução que você precisa ainda não chegou e tu deixa a vida levar para ver se você recebe, né, a informação que você precisa. Tu fica à deriva, assim, olha para um lado, olha para o outro, será que é essa praia mesmo? Eu estou aqui um pouco em dúvida, deixa eu estudar as possibilidades. Então, ficar à deriva, deixar a vida te levar é uma estratégia para você funcionar melhor, não é o fim, tá? Então, essa é uma ideia, né? E aí eu tenho uma outra música que aponta algo parecido, né? Que eu acho muito interessante, que eu adoro Titãs, mas tem uma musiquinha que virou febre e tal, que diz bem assim, olha só, eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Veja, eu queria ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Aí lá pelas tantas, lá no finalzinho da música, ele diz assim, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Aí eu pergunto, por que você precisa trabalhar menos? Por que você precisa ficar, né, sei lá, olhando para a paisagem para poder ver o sol nascer? Eu trabalho para caramba e eu vejo o sol nascer todo dia. Uma coisa não é oposta à outra. Então, a depender da hora que você acorda, a depender do seu planejamento, você vê o sol se pôr, inclusive. Na hora que o sol começa a baixar, você faz, eita, o sol está se pondo, eu vou ali na janela, né? Se eu estiver no trabalho, na época que o nosso trabalho era presencial, você para realmente para olhar. Às vezes, né, eu não sei vocês, mas quando eu pegava o carro para voltar para casa, eu ali, né, dirigindo na estrada, eu vi o sol se pôr. Então, assim, eu tenho várias ocasiões em que eu vi o sol nascer, eu vi o sol se pôr. Eu não preciso abandonar as coisas da vida para poder ter uma vida bela, poética e de qualidade. Então, aqui, eu aponto a gestão do tempo como uma estratégia de vida para te dar qualidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E trabalhar bem, trabalhar com bons resultados, também te traz vida com qualidade. Poética, bonita, em que você olha a natureza, você admira as flores, entendeu? Os beija-flores, etc. Uma coisa não é oposta à outra. E aí, então, por que eu chamo a atenção para isso? Porque, para mim, tempo é valioso, né? Existe aquela frasezinha super, super famosa, né? Que aponta assim, tempo é dinheiro. Se para você dinheiro é muito importante mesmo, tempo é dinheiro. Então, o tempo que tu passa largado no sofá, ou então trocando ideia, tendo aquela conversa que não leva você a lugar nenhum, isso gera ônus para você, tá certo? Você poderia estar usando o teu tempo para agregar, você poderia estar indo atrás de pessoas que tivessem uma conversa com qualidade, que realmente trouxesse para a tua vida uma vida melhor, fizesse você não só trabalhar, mas pensar em coisas melhores, né, que promovesse, inclusive, bem-estar coletivo, por exemplo. Então, pensa que o tempo que tu gasta fazendo determinadas coisas que não agregam para você, como, por exemplo, o tempo da fofoca, que a gente se junta para ficar falando mal dos outros, para ficar atacando os outros, me fala o quanto é útil isso, né, e quanto tempo você está perdendo, podendo fazer outras coisas. E aí, assim, para mim, além de tempo é dinheiro, porque tempo é dinheiro mesmo, tempo é valioso. O tempo me traz satisfação. A forma como eu gasto meu tempo ou me traz satisfação ou bastante insatisfação. Então, eu prezo bastante pelo meu tempo, assim, como eu vou gastar o tempo, de modo que ao final eu olho assim, isso valeu a pena para mim, tá certo? Isso agregou, isso me trouxe informação, isso me trouxe a perspectiva de uma nova profissional, me transformou em uma nova pessoa, né? Então, se esse tempo produz isso, né, me tornou, inclusive, mais humana, fez com que eu me relacionasse melhor com as pessoas. Aí esse tempo valeu a pena. Agora, se eu usei o tempo, né, de uma forma em que isso não me trouxe resultados positivos, eu acho que o tempo aí foi mal utilizado. Por isso que eu gosto bastante do tema da gestão do tempo. E aí, assim, boa parte das pessoas, eu ouvi muito, no início do isolamento, muita gente dizendo, Marcela, quando começou o isolamento, eu tentei fazer tudo, né? Tentei dar conta de tudo. Cheguei em casa, todas as coisas acontecendo dentro da nossa casa, né? Porque agora acontece tudo dentro da nossa casa, né? Trabalho, família, happy hour com os amigos, né? Com as amigas, a live da igreja, né? O culto, sei lá, tudo que você puder imaginar agora dentro de casa.
E aí teve gente que tentou dar conta de tudo, né? Ser perfeito em tudo, e aí entrou numa bad, né? Entrou assim, num desespero, como, eu sou um péssimo profissional, eu achava que eu era bom, né? E agora eu tenho certeza de que eu não dou conta. E aí teve um pessoal que entrou num processo de tristeza, né? E num estado depressivo. E aí eu falo que não é depressão como um estado, uma permanência, mas um estado depressivo, né? Um período curto de tempo em que você entra numa tristeza profunda, começa a se questionar, entra numa crise, né? Existencial, etc. Mas que depois você sai, tá? E aí, assim, olha, ninguém quer ser super-herói. Eu sei que esse mito da Mulher Maravilha, de super-homem, é bem bacana, né? Bem engraçadinho, inclusive, mas na real ninguém quer ser super-herói, sabe? Porque no fim, super-herói se sacrifica demais, se desgasta demais e o retorno é tão pequeno. E no fim das contas, a gente precisa de retorno e a gente precisa de algo que motive a gente a continuar vivendo, a continuar trabalhando. E prazer, lazer são coisas extremamente essenciais, tá? Então, a gente abandona esse mito, né, do super-herói, da super-heroína e começa a pensar em gerir prioridades, né? Existem, vamos dizer, tá tudo acontecendo na tua casa, você não pode mais passear, você não pode mais sair, você não tem como descarregar, inclusive, essa energia, né, essa atenção que a gente produz dentro de casa, então você vai ter que escolher algumas coisas para se dedicar a outras, você não vai fazer. Ou vai fazer bem mais ou menos. Você vai começar a pensar, e aí eu costumo dizer o seguinte, você vai ver o que é prioridade para você neste momento. Então, o período de isolamento inaugura uma nova fase da vida de todo mundo. Essa minha vida, a vida da Marcela hoje, a vida de vocês hoje, não é a vida de 4 meses atrás, é outra vida. Não é mais continuidade, houve uma cisão, né? E aí, se houve uma cisão, eu vou te dizer, a sua prioridade hoje não é a prioridade de 4 meses atrás. Então, não tem como estabelecer uma continuidade. E aí você tem que pensar, o que é prioridade para a tua vida hoje? E aí você vai começar a elencar coisas que são prioridades. E aí são essas coisas a que você vai se dedicar. As outras, você vai ter que deixar um pouco de lado, postergar, ou talvez abandonar algumas coisas. E aí, inclusive, assim, eu chamo a atenção, é muito interessante observar a sobrecarga da memória. Às vezes, o pessoal acha, a gente acha, né, que tem que memorizar tudo, que tem que lembrar de tudo, e na verdade a memória é seletiva. Quanto mais seletiva a memória, mais útil ela é. Então você não vai prestar atenção em tudo, você não vai dar atenção a todas as coisas, você vai selecionar uma outra coisa para, de fato, memorizar, reter, guardar a informação para processar. Então você não vai mais ouvir todas as informações da televisão, você não vai ler todas as matérias da internet, porque senão dá bug, o cérebro dá tilt, ele cansa pra caramba, você vai precisar ter que descarregar a atenção que você produziu e não é útil. Então você vai selecionar o que é importante para você. Muito importante ter esse critério do que é importante para você. E aí, novamente, não é o que era no passado, o que é importante para você não é o que é importante para os outros. É o que é importante para você. O que você vê hoje como a coisa mais centralizada na tua vida. E aí, pegou isso, né? Pegou essas informações, você vai criar uma planilha diária de atividades. Inicialmente, se você tem dificuldade de se organizar, é uma planilha diária mesmo. E nessa planilha, com todas as informações, né, mundanas que você possa colocar. Por exemplo, o horário que você acorda tem que estar na planilha. Você cria. A planilha é uma espécie de planner. Hoje está muito na moda você ver planner, né? Você pode comprar. Aqui, eu já ouvi falar que no site do Carreiras tem um modelo de planner para você baixar, né? Para você poder esquematizar a sua rotina, certo? Falo isso, a elaboração do plano de atividades é muito importante para esse período de isolamento. Você pode estar bem bagunçado. Significa que você precisa da planilha para colocar tudo em ordem e estabelecer uma nova rotina. Tá certo? Então, você vai lá, pega o teu planner, que está lá dividido em horas, em dias da semana, tá? E aí você vai começar lá. Que horas tu acorda? Ou que horas tu quer acordar, né? Aí tu põe, vamos dizer, 7 horas da manhã. Aí tu vai lá, não, 7 horas e faz acordar todos os dias. Acordar. Ó, procura, né? É uma coisa tão banal, não, mas bota lá. Daí, tu para pensar agora, quanto tempo leva para você acordar e sentar na mesa para tomar um café da manhã? Significa que ao acordar, você provavelmente fica de preguiça. E depois vai, né, saindo, rastejando da cama, vamos dizer assim. Vai fazer a sua higiene pessoal, vai trocar uma ideia, sei lá, vai
dar uma checada na TV, vai fazer alguma coisa e só depois você vai sentar na mesa do café da manhã. Então, na hora que tu sentar na mesa do café da manhã, coloca lá no teu planner, café da manhã. Implica que essa hora deve se repetir todos os dias, ou quase todos os dias, e você põe lá. Quanto tempo você leva para tomar seu café da manhã? Você tem ideia dessas coisas? Eu faço essas perguntas porque muita gente não tem noção do tempo que leva para fazer as coisas cotidianas. Acha que é natural, e aí esse negócio fica tão prolongado, sabe? Por exemplo, quanto tempo leva para você almoçar? Você já colocou lá no relógio? Se sai em volta, fazer a comida, que a gente faz, né? Às vezes pede o iFood, pede do aplicativo, mas boa parte das pessoas está cozinhando. Então, tu tem que fazer a comida, né? Aí tu vai botar no prato, tu vai comer e organizar a família toda para comer com você, né? Isso leva tempo. Depois que você come, tem gente que demora para levantar da mesa. Eu não sei se vocês observam isso, mas o pessoal come e leva 30, 40 minutos na mesa, com o prato vazio, falando, conversando, não sei o quê. Aí vamos dizer, só depois de 40 minutos você levanta da mesa, aí vai lavar prato, aí vai lavar panela. Quantas horas no final deu tudo isso? Então o almoço, que é uma refeição para te nutrir, de repente virou uma atividade social longa. Marcela, E aí, assim, às vezes a gente não tem, diga. Só aproveitando o gancho da tua fala, né, a gente está aí vivenciando o momento home office, né, que ninguém estava habituado, ninguém, é exagero, mas a grande maioria não estava habituado a esse novo formato de trabalho. E quando você traz na sua fala esse cuidado que a gente precisa ter, inclusive com as nossas refeições, os nossos horários, isso influencia no trabalho que a gente está exercendo dentro de casa, né? A colega, já tem pessoal comentando aqui no chat, né, falando da importância da gente manter o equilíbrio aí emocional e da rotina, porque a gente precisa manter a mesma rotina, basicamente, em termos de horário do nosso trabalho, consequentemente de refeições. Né? E aí talvez entre também no planejamento dessa planilha, talvez antecipar o preparo dessas refeições, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente inicia uma reunião, vamos supor, 11 horas da manhã, e não dá conta de parar meio-dia em ponto para poder fazer 1 hora, 2 horas de almoço. Né? Então, nessa tua planilha aí que você sugere, que eu acho importantíssimo, num plano, numa planilha, enfim, é onde a gente vê realmente a importância de sabermos gerir o nosso tempo, né, no momento que, como você também já mencionou, a gente tem coisas de casa, trabalho, filho, escola de filho, né, e aí gerir tudo isso é de fato um grande desafio, né, e eu apenas confirmando aí na tua fala o melhor caminho para poder a gente conseguir trabalhar aí o nosso tempo de fato é fazer essa organização, não só mental, né? Eu particularmente tiro por mim. Às vezes eu faço uma organização mental, mas eu funciono quando eu coloco no papel ou numa planilha, né? E aí você tem, de fato, o teu planejamento do que você precisa fazer para não ficar com essa sensação de, caramba, perdi 30 minutos aí sentado depois do almoço, né? Que eu estava olhando o Instagram, por exemplo, quando poderia estar no outro movimento de produtividade, né, a partir daquele planejamento que eu fiz. Bacana. Isso. Perfeito, eu acho que eu nem preciso mais falar, você concluiu. A ideia é essa, assim, é para você ver e para você, inclusive, eu estou dando ideias, né? Mas isso que você apontou é fundamental. Você tem que planejar o teu almoço, a tua refeição, como é que você sabe? Você sabe o que vai acontecer depois. Você sabe. É isso. Verdade. Aí eu vou me aproveitar aqui da situação, vou dar uma dica, na verdade, que eu particularmente faço, né? Eu procuro no final de semana meio que separar já as refeições da semana, porque senão embola, né? E nisso que embola os nossos horários, as nossas atividades, a gente passa a não se alimentar bem, né? Não tem horário para se alimentar, e se alimenta com qualquer produto, com qualquer alimento, enfim. E ainda prezamos, obviamente, precisamos prezar pela nossa saúde dentro de casa, né? Afinal de contas, tem todo um cuidado com a saúde da gente, para que isso não interfira em implicações, enfim. Então, de fato, precisa dessa organização aí mínima, né, para que não nossas atividades, os requisitos que a gente vai estabelecendo para ir realizando aí durante todo o dia, toda semana, ele funcione. Pode seguir. Perfeito. Tá bom, não, eu tô te ouvindo, eu tô gostando.
Então, é importante essa elaboração da planilha, né? Eu estou dando ideias de coisas mundanas, que eu digo assim, é importante porque é isso que muitas vezes faz a gente perder tempo, tá certo? Ou não aproveitar o tempo da melhor forma, tipo assim, o almoço social pode ser uma vez por semana, não precisa ser toda semana, né? Todos os dias. Mas é isso, você vai começar a organizar. E aí o que eu acho importante é quantificar o tempo de cada atividade. Você vai calcular esse tempo, né? Você vai estudar, porque você também vai se conhecer, né? Isso para mim é um exercício de autoconhecimento, onde você vai ver como é que você age todos os seus dias, como é que você se comporta, como é que você se sente em cada um desses eventos. Então, é um processo de autoconhecimento. Se você se conhece, se você sabe o que você faz, né? Quanto tempo você leva para cada uma dessas atividades, você pode modificar. E você só muda com consciência, tá certo? Onde você olha para si mesmo, né? E faz alguma alteração. E aí o tema da autogestão, ele linka, né? O tema da gestão do tempo linka com a autogestão, né? Onde você está o tempo todo gerenciando a si mesmo. A autogestão, né? Que tem muito a ver com disciplina, tem a ver com um processo em que você é o objeto do seu planejamento. Você faz um plano para você mesma. Então, não é um plano para o outro. Veja a dificuldade disso, né? Não é um plano para outra pessoa em que você vai mandar a outra pessoa fazer algo. Você vai fazer um plano e é você que vai cumprir esse plano. E muitas vezes a gente resiste ao nosso próprio planejamento ou ao que é bom para a gente. Veja que coisa, né? É muito interessante isso. Muitas vezes a vontade da gente não é fazer o melhor que a gente quer. Enfim, o plano é bom porque você visualiza, tá certo? E o visualizar te dá uma concretude do que é a tua rotina. E aí eu acho muito importante, eu assisti uma live recentemente do Bernardinho, né? Aquele técnico de voleibol. Voleibol, isso, perfeito. Isso. Vencedor de medalhas de ouro em várias Olimpíadas aí. Ele fala bem assim, é muito importante ticar. Eu achei tão interessante isso, ticar, onde você tem lá a sua planilha de atividades e bater o tique. Fiz. Chega no fim do dia, tu fez, nossa, olha como eu fiz um monte de coisa, e eu visualizei cada uma das coisas que eu fiz. Isso motiva, sabe? Sabe a motivação que às vezes você não acha dentro de casa durante o isolamento? Tu vai achar ticando. Acredite no que eu tô falando, vai lá ticar, vai fazer sua planilha de atividades e ver que você consegue cumprir elas. Inclusive assim, com horário para acordar. O horário para acordar, quando tu consegue cumprir, é tão bacana, dá uma satisfação. Você acha que a vida vai ser diferente só porque tu cumpriu o horário de acordar. Veja que coisa. E aí, então, é bacana fazer essa planilha. Diga. Só também complementando, é incrível como, de fato, a partir do momento que a gente cria uma lista das nossas atividades, das nossas prioridades, e à medida que a gente vai ticando e vai vendo que você conseguiu dar conta do que você se propôs a fazer, isso realmente dá uma energia muito grande, né? Caramba, é possível, tem como, basta realmente organizar de uma forma que eu visualize. Eu particularmente sou visual, né? Eu preciso visualizar, e aí a partir do momento que eu tico, caramba, vai diminuindo aquele peso de tô com uma lista gigante de coisas a fazer, né? E aí eu trago uma pergunta que tem no chat, né? Como a gente consegue controlar o tempo? Ó, que pergunta capciosa. Controlar o tempo, se muitas vezes o nosso trabalho, ele acaba exigindo uma produtividade, né, da gente, mas que não necessariamente as circunstâncias em que estamos, ela permite que a gente consiga produzir num nível tão talvez esperado pela empresa, né? A gente sabe, todos nós temos consciência, a maioria das empresas tem também a consciência de que é um momento diferente para todo mundo, mas também a gente entende que tem locais que não têm esse cuidado, né? E aí, de que forma, do lado de cá, né, a gente que precisa produzir, de que forma que a gente consegue gerir aí esse tempo para poder fazer entregas mais produtivas? Desculpa a redundância, mas é um questionamento que a gente tem aqui no chat. E eu só complementei. Tudo bem. Bom, o que eu faço diante de situações novas? Porque você acabou de me... aumentar, né, a sua produtividade, aumentar as exigências, são situações novas para mim, tá certo? Então, você sai de um nível de produção para outro nível de produção. Então, você tem uma situação nova. Qualquer situação nova impõe análise. E aí, né, e você vai trabalhar com tentativa e erro, tá certo? Você precisa trabalhar, então, mais horas,
ou talvez precise dormir mais um pouco para ter uma cabeça com um pensamento mais refinado e fazer um trabalho mais rebuscado, tá certo? Então, você vai ter que começar a analisar mesmo qual é o patamar da produção que você precisa dar conta, como você pode modificar o seu cotidiano para alcançar esse resultado. Nem sempre vai ser possível. E muitas vezes você tem que se perguntar se o ideal que você quer alcançar é o ideal que a empresa exige ou é o ideal que existe dentro da sua cabeça de que você deve fazer. Tem uma diferença entre as duas coisas, tudo bem? E aí você tem que ter clareza, né, se é o ideal que você criou para você mesmo, porque é perfeccionista, porque está exigente, porque está ansioso e está nervoso ou nervosa, ou se de fato é o ideal proposto pela empresa. Então você tem que analisar todas essas coisas e fazer testes. Olha, essa semana realmente não deu para cumprir. Mas aí a semana que vem eu faço outra tentativa, eu mudo meu horário de sono, eu mudo, sei lá, a rotina das crianças, e aí até que você tentando e testando, você dá conta. O que não dá é você se largar no desespero, na tristeza, e dizer assim mesmo que você não vai conseguir, porque aí suas emoções saíram do controle, e você vai ter que administrar suas emoções, focar, e achar uma saída. Não existe uma fórmula, né, para todas as situações, mas é uma situação nova. Marcela, agora eu queria te fazer uma pergunta pessoal, para me ajudar pessoalmente. Eu tenho 2 crianças, né? Uma de 10 e uma de 8, que estão em casa, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto, eu sou bem organizada, eu tento ser organizada com o tempo, mas às vezes a minha agenda é completamente furada aí pelas crianças. De repente, eu estou trabalhando, vejo os gritos, saio correndo, é uma briga deles dois no sofá. A questão também da televisão, da utilização da tecnologia, Sim. No meu ponto de vista, em excesso para crianças da idade de 10, 8 anos. Me dá uma ajuda, me dá uma dica, o que fazer, né, para inserir esses meninos, eles terem uma consciência da importância da gestão de tempo para uma criança e entender que a mãe está trabalhando naquele horário, né? Não dá para falar que a mamãe está na live, né? Como é que faz isso? Socorro, Marcela, ajuda. Vamos lá. O que eu faria? É uma pergunta difícil essa porque eu não tenho filhos, né? Mas aí eu tenho família e trabalho com a família, mas não moro dentro da minha casa. Mas eu tenho pessoas, né? Eu conheço pessoas que têm filhos pequenos também. Vou falar a partir da minha ideia, né? E do que eu vejo algumas pessoas fazendo. Vou falar desse jeito para legitimar a minha fala, porque tem gente que diz assim, você não tem filho, então não vale. Então vamos lá. Então, tu conhece seus filhos, certo? Você que é mãe conhece seus filhos mais do que qualquer outra pessoa. Tu sabe a personalidade deles. Tu sabe, inclusive, os gostos, né? Quais são as manias, os tiques. Essas coisas é muito claro para você. Vai sair do planejamento, tá certo? Você vai fazer um planejamento e vai sair do planejamento, porque a vida é assim, né? Acontece, rouba a gente. O que é a pandemia? Você foi roubada do seu projeto. Você tinha um projeto de vida. Você tinha um planejamento para fazer agora, em julho, né, nesse recesso. Foi todo por água abaixo. Então, a gente é roubada pela vida, né? O nosso projeto ele é pequenininho, assim, a vida é tão gigante, né? Tanta coisa acontecendo. Então, a gente vai ser roubada mesmo. Então, considere que o teu planejamento vai ser furado. E seja feliz com isso. Aceite que aceita e replaneja. Exato, perfeito, é isso. Exatamente isso. Tu viu que naquele momento o teu planejamento precisou, porque a gritaria começou e você que é mãe e precisa orientar as crianças, você vai parar o seu trabalho, realmente, e vai dar orientação para as crianças, porque esse é teu papel, né? E nesse momento você é mãe integral. Então, é isso, né? E a família tá chamando. Então, tu vai lá e fica o tempo que for necessário, até apaziguar, até você achar que teve ordem novamente. E aí tu tenta voltar para o teu plano, para o teu projeto, refaz, replaneja, né? E vai dialogando. Eu acho que o diálogo abre muitas portas. Eu tenho uma colega que eu acho muito interessante, ela é médica e ela tem 2 filhos. E aí ela começou a fazer aula de yoga, e ela tem uma filhinha de 2 anos. E aí ela faz aula de yoga em casa. De início, ela precisava se esconder da filha, né? No primeiro mês da aula de yoga, ela se escondia da filha. Ela trancava a filha no quarto de brinquedinho com a outra irmã e ia para a varanda para fazer aula de yoga. Chegou um momento que a filha já sabia que a mãe ia se ausentar naquele horário do dia, porque criança é inteligente pra caramba, assim, não interessa a idade que tem, criança é inteligente.
E aí a menina descobriu. E aí quando ela ficava no quarto de jogos, né, de brincadeira, ela chorava, ela gritava pela casa e não tinha aula de yoga. Inclusive naquele dia, porque a criança estava ali querendo a mãe, naquele horário. De repente, o que foi que aconteceu? Ela começou a trazer a filha para a aula de yoga. E aí, durante as primeiras semanas, a filha não deixava ela fazer a aula inteira. Chegava uma hora da aula de yoga que a filha começava a pular em cima dela, e se a mãe não brincasse com ela, ela chorava e esperneava de novo. Acabou-se a aula de yoga. O que está acontecendo, né? Tem 2 meses já que ela pratica yoga. O que está acontecendo? Agora a menina fica do lado dela durante 1 hora da aula de yoga inteira. E aí, inclusive, na hora de terminar a aula de yoga, tchau, diga tchau pra tia, tchau, e dá beijo, entendeu? Então, de repente, a criança começa a ser excluída do espaço familiar para a mãe poder praticar yoga. Depois a criança é trazida e não deixa a mãe praticar yoga. Mas depois a criança se habituou. Ela se habituou que é 1 hora que a mãe está ali, aí ela fica circulando, correndo ao redor da mãe, aí vai brincar ali, aí pega o tablet, aí começa a empilhar as coisas, a gente vai vendo tudo isso a criança fazendo. E aí cumpre. É bem assim que acontece, de verdade. Então, estou dando um exemplo de que as coisas vão funcionar desse jeito, mas que as crianças também podem aprender. No caso da idade dos seus, né, de 8 e 10 anos, vai conversando que é importante fazer X atividades. Se cumpriu, realmente pode ter lazer, né? Brigar não é a melhor, não é a melhor opção. Vai tentando assim. Por que em vez de brigar, tu não fala dos seus sentimentos com seu irmão ou com a sua irmã? Né? Diz o que você achou ruim, fala e pede para não fazer de novo, porque isso te deixa triste. Vai ensinando a ter um outro tipo de diálogo. E aí, em vez de bater, você é isso, você é aquilo, ó, não faz isso que isso me deixa triste. Não faz isso porque eu devo vontade de chorar, sei lá, ou qualquer coisa. Que aí isso sensibiliza o parceiro da briga. Porque se são irmãos, em geral, os irmãos brigam porque se gostam e não pelo contrário. Então, às vezes, sensibiliza mesmo. Ou seja, você vai ali no manejo mesmo. E se sair do projeto, relaxa alegremente. Marcela, eu tenho uma pergunta em cima da sua fala, né? Quantas vezes alegremente a gente pode replanejar? Porque, veja, a gente alinha, planeja, né? Faz os alinhamentos, estipula as prioridades. Aí, quando você está na metade do exercício, na metade do trabalho, vem alguém e muda as prioridades, né? E não é uma coisa que depende exclusivamente da gente, né? A prioridade a gente, às vezes, né, precisa prestar contas, né? Ao trabalho, à empresa, e aí muda as prioridades. E aí, além de respirar, vamos replanejar, né? Então, vamos seguir felizes replanejando. Nós somos flexíveis, né? Nós precisamos ser flexíveis, né? Então, vamos lá. Replaneja. Aí, lá na frente, não acabei ainda, não terminei. Planeja de novo, porque mudou de novo. E aí, eu digo, eu preciso fazer uma aula de yoga dessa, igual a menininha que você está fazendo. Porque às vezes fica nessa resiliência e as coisas mudam e nem sempre elas dependem da gente priorizar. Muitas vezes a gente precisa prestar conta da prioridade. Tudo isso acontece. Quais são as dicas que você tem aí? Nos ajude nesse sentido. Bom, a primeira coisa que eu disse para a Janaína, se der errado, seja feliz com o erro, aceite, não se critique. O erro não define você como pessoa. Isso. Entenda que a falha muitas vezes é extremamente benéfica. Se você puder analisar a falha é riquíssima, te traz tanta informação para, inclusive, você ser melhor como pessoa. Então, veja o erro como uma coisa muito bacana, tá certo? Então, você não vai mais se condenar, nem se martirizar, porque não deu conta do teu planejamento. Você é um ser humano fantástico, maravilhoso. E aí, como um ser humano fantástico, que não fica com raiva por causa disso, ou fica, mas sabe que você você é proativa, né? Você é concentrada, você gosta, você se sente motivada com aquela atividade, então você vai lá e vai reorganizar, né? E aí, assim, algumas coisas que a gente sinaliza, né? Todo mundo tem um lado sombra, tá certo? Todo mundo tem um lado bem ruim na face da Terra. Aquele lado que você esconde de todas as pessoas do universo e faz, eu não quero que ninguém nunca conheça isso a meu respeito, né? Eu vou mostrar para todo mundo que eu sou linda, maravilhosa, né? Que eu sou perfeita, que ninguém vai ver minhas falhas. Mas aí eu vou te contar uma coisa, que todo mundo tem sombra, todo mundo tem defeito e todo mundo quer esconder determinadas coisinhas. E eu acho bom que esconda mesmo. Não precisa todo mundo saber o que você pensa não da vida.
Aí você seleciona, filtra, né? E comunica, enfim, o seu eu público não é o eu privado, então mantém o privado realmente lá na intimidade. Enfim, sabendo disso, tu vai incluir a tua sombra no teu planejamento. E muitas vezes a saída do plano é um auto-boicote. Muitas vezes é uma procrastinação, é uma vontade de ter preguiça, porque bate a preguiça mesmo, né? E aí o plano acaba muitas vezes por isso. Acaba também porque os outros estão exigindo outras coisas. Aí, se a exigência ela é externa, você vai ter que adaptar de forma rápida, e aí, por isso, a proatividade, né? É o imprevisto. A exigência externa, ela é imprevista, e aí você vai realmente modificar, né? Se acontece isso muitas vezes, é porque você tem uma rotina atípica, e aí você vai aprender a trabalhar de forma atípica, e manter a concentração diante da inovação todos os dias. Tem gente que adora a não rotina, né? Então, e aí a falta de estabilidade, digamos assim, no teu trabalho é a tua estabilidade. Então, aí tu vai ter isso claro. Então, se a demanda é externa, tu vai acordar, tu vai estabelecer alguns balizadores, o que é que tu vai fazer naquele dia, mas sabendo que vai chegar a demanda externa que vai te desequilibrar de novo, mas aí o desequilíbrio já está dentro da planilha. Veja que coisa, você vai contar com ele. Tá certo? Então, existem coisas que você vai fazer, tá? Por exemplo, vou dizer uma coisa bem básica. Escovar os dentes. Você escova os dentes, tá certo? Não é porque tá dentro de casa que você deixa de escovar os dentes, certo? Então, escovar os dentes é uma coisa que tu vai fazer. Pode ser que tu escove os dentes assim que acorda. Pode ser que tu escove os dentes depois de comer. Pode ser que tu escove os dentes, sei lá, no meio da manhã, porque surgiu um imprevisto e entre comer e escovar os dentes não deu, mas aí tu terminou a atividade e escova os dentes. Então, o que aconteceu? Você continuou com o projeto, mas ele mudou o horário porque veio um imprevisto. Eu falei escovar os dentes, mas podem ser outras coisas. Sim. Bom, e aí, assim, voltando às vezes, o plano furado é um auto-boicote, certo? Então, aí, novamente, eu falo a mesma coisa. Leve a sua capacidade de procrastinar e de se auto-boicotar para a planilha. Tá certo? Você vai levar em consideração, você não vai fingir que não existe, você vai agregar. É como assim, eu tenho medo do bicho-papão, né? Eu tenho medo do bicho-papão, ai meu Deus, que terror. É mesmo, tu tem medo do bicho-papão, por que não chama o bicho-papão ali embaixo da cama e chama para tomar um café? Por que a gente precisa brigar com o bicho-papão? O bicho-papão é só aquilo que mora embaixo da cama. Então, tua sombra, tua tendência à preguiça, à procrastinação, à raiva, à agressividade, chama para conversar. Inclusive, assim, ficou com raiva? Vai produzir com raiva. Às vezes a produção com raiva é tão melhor. O resultado, depois você descarregou ali, né? Aí você se sente bem, se sente feliz, porque você teve um raciocínio até muito melhor porque estava com raiva. Então, na verdade, você vai considerar todas essas coisas. O plano, ele vai existir, ele é bem básico, certo? O planejamento de um dia, algumas coisas vão se repetir exatamente iguais, durante semanas, durante meses. Outras, elas vão realmente ser alteradas, mas você já vai considerar isso. A depender do trabalho que tu tem, a depender da família que você tem, a depender dos seus ânimos. Você sabe que na hora que bate aquela irritação, você não quer ninguém perto, então você já conta com isso. São as ideias que eu dou, né? É isso. E isso também, né, Marcela, acaba sendo uma mudança de mindset, uma mudança de pensamento, né? Quando você aceita a sua procrastinação, você aceita a sua preguiça e põe ela na planilha, né? Você começa a mudar a forma também de pensar. Sim. Perfeito. Pronto. Mindset é um conceito que eu adoro, né? Se você acha que tua vida é só desse jeito, você tem um mindset fixo. Você acredita que a vida é do mesmo jeito, do dia que você nasceu até o dia que você morreu. Você acha que, inclusive, você vai ser a mesma pessoa. Aquela criança que pensava daquele jeito, você vai envelhecer sem um idoso pensando a mesma coisa. Que coisa, né? Por que a gente não muda o pensamento? Por que a gente não pensa diferente? Não é tão bacana renovar-se? Eu gosto dessa ideia. E aí, quando tu muda o seu pensamento, tu tem um mindset de crescimento, ou seja, tua mente, você, enquanto pessoa, se adapta ao contexto, certo? As relações que você tem e a realidade na qual você vive. E aí, o que é bacana nessa ideia também, foi muito legal você ter falado. Quando você começa a estabelecer essas rotinas, de início é difícil, tá certo? Você vai fazer um planner, por exemplo, na primeira semana, na segunda semana você não vai conseguir cumprir, tá? Não acha que no dia seguinte você vai dar conta, não vai, certo?
Você precisa de disciplina, persistência para fazer o negócio rolar. Depois de um mês, várias daquelas coisas não vão ser mais difíceis. Automatizaram. Você já acordou, você já ticou tantas vezes que chega uma hora que tu não precisa mais ticar, tu vai seguindo a ordem do plano que tu elaborou. E aí acontece uma outra coisa fenomenal. Não só a sua rotina se automatiza no teu cérebro, mas quando surge imprevisto, tu resolve assim. Tu resolve fácil. Porque todas as outras que te davam trabalho, você aprendeu a resolver fácil. Então, teu cérebro, na hora que vê a inovação, ele faz bem assim, não me assusta mais. Se eu tiquei tanta coisa, se eu dei conta, você faz bem assim, agora, pá. E aí você começa a ter um autoconceito diferente. E aí você vai ver a vida, inclusive, de uma forma diferente. Você vai ver possibilidades que antes você não via. Você vai agir de forma mais objetiva. E aí, lá pelas tantas, você vai perceber que sobra tempo, que você dá conta, você distribui suas atividades durante a semana e sobra tempo. E sabe para que sobra tempo? Para descansar, para ficar no Netflix, sem comprometer a sua atividade, sem comprometer a tua família. Sobra tempo para você ficar olhando para o teto, para inclusive fazer aquele almoço mais elaborado, sendo que você já deu conta de todas as atividades, do seu descanso, da sua atividade física, né, da sua social com os amigos na live que você faz como hoje, né, e sobra tempo. Olha, Marcela, tem uma pergunta interessante aqui no chat da Catarina Souza. Ela disse assim: como seguir o planejado que está em plano e agenda, dia a dia, quando fatores externos, WhatsApp, ligação, Telegram, SMS, interferem na rotina? Liga a internet, Catarina. Muito bem. Enfim, eu vou te falar uma coisa que não é frase minha, tá certo? Quando eu falo em gestão do tempo, eu não estou falando só de mim, eu estou falando de muita gente. Se você parar para estudar os CEOs, certo? Os cabeças das maiores empresas, entendeu? Na atualidade, aquelas empresas que só fazem crescer e que se adaptam à mudança, por exemplo, empresas que não estão sofrendo nada com isolamento. Você pega o comportamento e as atitudes dessas pessoas, elas fazem exatamente isso que eu estou falando para vocês. Então, o que eu falo é simplesmente um reflexo do que eles também apontam, tá certo? E aí, o que eu vou te dizer, né, que eu li recentemente, que eu achei fantástico. Evite ficar diante da tela. Evite ficar diante da tela. Qualquer tela. Qual é a tela que você vai estar diante? Aquela que agrega. A palestra de hoje é qualquer tela? Não. Ela tem um conhecimento que vai mudar a sua vida, o seu comportamento, as suas atitudes, que pode fazer você refletir. Então, ela agrega. Videoaula? Agrega. Então, você fica diante da tela para fazer aula virtual, para ouvir, para ler textos, né? Para ver entrevistas, etc. Agora, aquela tela que não agrega, você vai diminuir o uso dela. E aí, o Telegram, o WhatsApp. Quais são as conversas que você tem diariamente que agregam? Quais são as conversas que você tem que, de repente, te tornam uma pessoa diferente, melhor, né? Não é pior, não, que faz você ficar sem trabalhar durante 4 horas e depois, ai, meu Deus! Ou então, olha, hoje eu tenho que dar atenção aos meus filhos, mas tem alguém mandando umas mensagens tão engraçadinhas, os coitadinhos ficaram largados e estão reclamando porque você não está dando atenção. Então, pensa o que agrega. E aí tu vai selecionar quais são as coisas para as quais você vai dar atenção. O Instagram tem um mecanismo, que se você for na tua conta, diz quantas horas você gasta por dia no Instagram. Então, o Instagram é um aplicativo que te ensina a praticar autogestão, certo? Então, tu vai lá nesse aplicativo e vai lá ver, eu acho que é configurações. Você vai ver quanto tempo você gasta por dia vendo feed, certo? Aí você vai começar a pensar, é 1 hora, é 2 horas? Eu acho passar 2 horas no Instagram é muito tempo, vendo feed, vendo foto dos outros. E aí eu vou te dizer outra coisa. Eu seleciono o que eu vejo no meu feed do Instagram. Então, não é foto de pessoas mostrando a marca da roupa. Não é foto, né, de coisas sociais. Eu vejo no feed da rede social coisas que agregam a minha profissão. Então, eu vou lá, sigo as pessoas, né, os profissionais, que de fato agrega.
O Telegram, você pode fazer essa seleção. Se você está num grupo de pessoas que só faz bom dia, boa tarde, boa noite, coraçãozinho, começa a questionar se é legal ficar tanto tempo mandando coraçãozinho. Se você realmente está precisando de afeto, né? Porque tem um pessoal que ficou muito carente durante o isolamento, durante a pandemia, e que declarações amorosas, aí faz porque isso te faz bem. Mas você fazer, porque tem que dar conta das mensagens de todo mundo, você manda uma mensagem muito amistosa para gente, ó, eu não vou ter tempo para ficar nesse grupo, eu não vou ter tempo para responder essas mensagens, lamento, mas minha cabeça está em outro lugar, meu momento é outro. Algumas pessoas compreendem bastante bem, te elogiam, te parabenizam, outros vão ficar com raiva, e aí, mas você vai ter que escolher, né? Entre pessoas que não vão ficar felizes com a sua seleção e a sua seleção, né? O que é que tu quer para a tua vida? São questões existenciais para você pensar. Marcela, era exatamente essa pergunta aí que a Alana nos fez no chat, que a gente já ia dar uma reforçada aqui contigo. A Alana tá querendo saber quais são as dicas aí para os jovens que vão fazer vestibular, né? Como é que a gente faz como aprender a administrar esse tempo aí diante de tantas mudanças externas e internas que vem acontecendo? Tá. É difícil, até porque os jovens têm muitas emoções, né? Aí, pipocando, é um período de bastante delicadeza mesmo, né? Os meninos estão numa fase muito difícil de questionamento sobre a vida, né? Existe uma analogia entre o vestibular e a decisão para o resto da sua vida. Então, isso gera tensão, ansiedade, nervosismo neles, né? Que eu acho uma coisa muito séria e muito cruel também. Embora a gente sabe que para passar no processo seletivo na educação do ensino superior, passa pelo vestibular. Então, vamos lá. O vestibular é o objetivo, a aprovação é o resultado. Então, você vai ensinar o adolescente ou vai pedir para ele pensar nisso. Ele tem um objetivo na vida dele. Com 17 anos de idade, com 16, com 18, ele tem um objetivo. É um objetivo de médio prazo. Então, eu tenho 6 meses, e aí eu estou quantificando o tempo como eu expliquei para fazer. Então, eu tenho 6 meses para o vestibular. Quantas disciplinas eu tenho para estudar até o vestibular? Qual é o curso que eu vou fazer? E aí eu vou fazer psicologia. Eu quero fazer psicologia. Então, eu sei que as disciplinas de maior peso, história, geografia, história, biologia, português, eu acho. Eu já não lembro mais. O meu vestibular é diferente do atual, mas aí eu selecionaria o curso de cara, veria qual é o peso das disciplinas para aquele curso, mas eu tenho outras disciplinas, né? E eu vou começar a colocar na planilha as matérias que eu vou estudar por dia. E aí você pressupõe que tem que estudar todos os dias, tá certo? Então, porque se você estuda só 2 vezes por semana, você desaprende, você esquece, você não ganha ritmo, né? O estudo tem que virar rotina, o estudo tem que ficar uma coisa natural. Então, você vai planejar todos os dias o que você vai fazer. Aí, a primeira coisa que você vai fazer, se você usa uma planilha de atividades, é você vai colocar mais horas de estudo para aquelas áreas que pesam mais para o seu curso que você quer fazer. Então, você vai lá dar mais horas. Aquelas que pesam menos, você vai botar menos horas. E aí, você vai equilibrar, por exemplo, se você colocou que vai estudar matemática de 8 às 10, a matéria que tu vai estudar de 10 às 12 não pode ser química, tá? Porque o teu cérebro, a parte do teu cérebro que estuda matemática é a mesma que estuda química e física. Você está trabalhando com números, fórmulas e raciocínio muito objetivo. Então, se tu passa 4 horas estudando, né, cálculo, você vai cansar. Então, você vai estudar matemática de 8 às 10, 10 às 12 você vai estudar geografia, porque é uma coisa completamente diferente, é uma outra parte do teu cérebro que vai raciocinar. Então, a parte lógico-racional descansa e a parte humana, mais compreensiva, vai funcionar. Então, você vai aprender a separar as disciplinas semelhantes durante a semana e durante os horários e vai botar na sequência disciplinas diferentes, tá? Porque aí teu cérebro rende mais. Depois, você vai fazer a revisão, que é uma coisa que nem todo adolescente gosta, que é leu, escreve o fichamento, faz uma ficha, faz um resumo, faz um mapa mental. Eu gosto muito de mapa mental. Eu realmente passei no vestibular fazendo... Eu fazia mapas mentais em fichas, tá? Mas você pode usar aplicativos, né, isso de mapa mental, você pode baixar podcast também sobre a disciplina,
né? A revisão pode ser um podcast, não precisa ser leitura mais, tá certo? Tu cansou a tua visão e agora vai habilitar a tua audição para memorizar o assunto, porque isso conta, tá? E aí você, no fim de semana, revisa o que estudou durante a semana. Eu sei que isso parece técnico, cansativo, mas funciona. Ó, Marcela, as perguntas estão chegando aqui. O momento é excelente para poder a gente ir transcorrendo aqui. Vê só, a próxima pergunta é essa que está na tela, né? Para os casos em que a pessoa já é um profissional de uma área específica, mas pensa em virar a chave para uma profissão diferente, quais dicas tu daria para essa transição? Tá. Se tu depende financeiramente do emprego atual, da tua atual posição, então você tem que continuar trabalhando alegremente e motivado, tá certo? Então, por mais que você queira mudar de vida, você tem que trabalhar alegremente, até porque não é só pela empresa não, tá? É para fazer bem a você. Você tem que achar um sentido para acordar todo dia e fazer o que você está fazendo. Inclusive porque eu acho que é o que você faz hoje que é o trampolim para o que você vai fazer amanhã. Não é diferente, tá certo? Então, assim, a gente não vai dizer, meu sonho é uma coisa que eu faço hoje, não tem nada a ver. Tem! Tem! Teu sonho vai chegar porque é esse caminho que você está agora que vai te levar até lá, tá certo? Então, isso é muito importante. Se você começa a objetivar o seu tempo, tá certo? Como eu estou apontando aqui. E aí, chega uma hora que tu automatizou algumas rotinas mesmo, e, por exemplo, se você deixou de levar 3 horas para almoçar e o almoço passou a ser de 1 hora, porque você fez o planejamento, como a Maria Luísa falou, tá certo? Você percebe depois que 2 horas do seu planejamento ficaram livres. Sabe o que eu faria? Eu dedicaria essas 2 horas para começar a me preparar para o próximo trabalho que eu gostaria de chegar. Então, veja, eu dei conta da alimentação saudável planejada, eu dei conta das minhas horas de sono, porque eu planejo para ter de 6 a 8 horas de sono. Mais do que isso não é preciso, tá certo? Então, existem algumas pessoas que precisam de fato de 10 horas, mas a verdade é que com 6 você já produz super bem. Enfim, aí vamos derrubar alguns mitos a respeito da crença sobre o sono. Vamos lá. Aí, eu faria minhas atividades, cumpriria o que eu tinha para cumprir. Sei que amanhã eu tenho outra lista de atividades, mas que tá bacana, tá dentro do meu planejamento, tá no meu prazo. E aí sobrou 2 horas do meu dia, porque eu diminuí as horas de almoço. Eu faria isso. Começaria a me capacitar, a ler, a fazer videoaula, a fazer especialização, à distância mesmo, né? E aí, a vantagem de fazer uma especialização à distância, tu assiste a videoaula na hora que você quiser. Então, aí tu organiza fazer a tua videoaula com a tua especialização naquele horário que sobrou do almoço, né? E aí o que acontece? Se tu começa a fazer isso hoje, daqui a um mês o resultado é diferente. Daqui a um mês você já é outra pessoa, com conhecimento, com habilidade desenvolvida e provavelmente com certificado tirado, sei lá. Um curso de 40 horas, né, você consegue. Um curso de 4 horas você consegue também certificado. Eu estava vendo na internet hoje que a Rock Content tá com um curso online de marketing de conteúdo, 4 horas, com certificado. Bastante aceito pelo mercado de trabalho com durabilidade de 2 anos. Veja, você vai virar um marqueteiro digital de conteúdo certificado pela Rock Content com validade de 2 anos. Ou seja, conseguiu o certificado, você já é um profissional de marketing de conteúdo. Aí faz outro, né, caso você queira fazer marketing, enfim. Marcela. E logo depois a transição acontece. Diga. Deixa eu te falar, nós já chegamos a 1 hora, passou muito rápido, muito rápido, muito rápido. E eu não queria finalizar sem você falar um pouquinho da elaboração de projeto de vida, né? Que seria o longo prazo dessa planilha. Eu tenho certeza que ela se transforma num projeto de vida. E eu acho que o projeto de vida é o que todo mundo está buscando, um propósito. A gente vai falar muito, né? Propósito, fazer com amor. Mas é fazer com amor, mas a gente sua muito, né? Para fazer esse propósito de vida. Não é tanto. Eu acho que é 99% transpiração e 1% inspiração. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, que eu acho tão importante. Eu não queria deixar a gente finalizar sem isso. Perfeito. A transição de uma nova profissão é um projeto de vida. Para mim é um projeto de vida, certo? Sim, e aí, é bem isso. E nesse momento, eu acho esse momento muito propício para você elaborar um projeto de vida. Seu plano mudou.
O projeto que tu tinha, você não coloca mais em prática. Então, está na hora de construir outro, certo? Nesse momento, é o momento mais favorável para você fazer um novo projeto, né? E colocar em pauta aquilo que você mais quer, sabe? O que tu quer fazer daqui a um ano? O que tu deseja, né? É mudar de profissão? É fazer uma viagem internacional? É, sei lá, é ter filho, né? Dá para fazer plano para ter filho, inclusive. Então, tu faz um projeto, né? Tu elabora. E aí, assim, eu sei que para muita gente o isolamento trouxe a perda do sentido, né? A minha vida deixou de ter sentido. Eu entendo que deixou, porque o que você fazia, que caracterizava a sua identidade, você deixou de fazer, mas você pode construir outro sentido, né? E aí você projeta em curto, médio e longo prazo o que você quer fazer, e fazendo esses ajustes no seu cotidiano, você começa a cumprir as coisas que vão levar à realização do seu projeto de vida. Eu dei um exemplo de usar 2 horas para se capacitar, tá? Se você fizer isso, depois de 4 meses, né? Depois de 6 meses, você realiza a transição profissional. Se você tiver inteligência financeira e fizer uma economia doméstica, que também nesse momento está extremamente propício economizar, tá certo? Se você tinha dificuldade de economizar, é agora, tá? E aí você quer fazer uma viagem internacional e precisa de, sei lá, R$4.000 sobrando, além dos gastos cotidianos. É nesse momento que vai começar a inteligência financeira, um planejamento financeiro para daqui a um ano fazer uma viagem internacional. Só um minutinho, Marcela. É o próximo tema da nossa próxima live. Então, anotem aí. Gestão financeira pessoal. Isso é sintonia, Marcela. Já é o convite, tá entendendo, para a nossa próxima live. Então é isso, eu acho que dá para realizar, projetos são realizáveis, agora você precisa se organizar, e como a Janaína falou, é muito suor mesmo. Eu não acredito em sorte, tá? Eu não acredito em sorte, eu acredito em preparo, e você está pronto quando a oportunidade chega. Eu acredito em oportunidade. Se você se organizou, se você se preparou, na hora que a oportunidade chegou, você capta ela, e aí parece que foi sorte, mas não, na verdade você já estava ali há bastante tempo se preparando. Enfim. Exatamente, Marcela. Meninas, querem comentar mais alguma coisa? Querem comentar, fazer algum comentário? Tem um comentário aqui no nosso chat, né? Quando a mensagem é do chefe, o que é que a pessoa deve fazer? Se ela não atende, não responde, na hora. Ela está com demandas, e para não perder, né, o tempo ali para seguir e dar prioridade para o que está fazendo, o que é que faz? Atende, não atende? Na hora, concordo contigo, Marcela. Na hora. É igual mãe doente. Você está fazendo suas coisas, você descobre que tua mãe está doente, é na hora. O chefe é igual, não tem discussão. Adorei. Marcela, só um minutinho, porque tem muita gente aqui também na live. É interessante falar algo que é importante. Tem muita gente que não é ainda da UNIT, né? E quem quer vir a ser UNIT junto conosco, então venha fazer parte, né, da nossa família. As inscrições para o nosso processo seletivo já está aberta, né? É acessar o www.unit.br/SE e conheça nossos cursos, tá? Nos acompanhe também no Facebook, que é o www.facebook.com/unit.br, no nosso Instagram, Twitter e também no nosso LinkedIn, tá? Então, você aí que quer correr para fazer parte da nossa família, nossas inscrições já estão abertas. Corre lá, não perde tempo, venha fazer parte. É muito bom, gente. Realmente é uma instituição que cuida, né, não só da sua formação acadêmica, mas também da sua formação profissional. E olha o quão bacana a instituição tem projetos grandiosos, né? Só complementando a fala de Jana, né, o Carreiras é um grande projeto dentro da instituição. Né? Eu sou egressa da instituição, sou psicóloga formada pela Universidade Tiradentes. Né? Na minha época, eu digo a todo mundo, na minha época não tinha um UNIT Carreiras, né? Uma área preocupada, de fato, com a empregabilidade, preocupada em trazer temáticas do dia a dia dos nossos alunos, né? Esse cuidado que a gente tem. Aluno, vamos lá, o que é que o mercado está pedindo? Olha, cuidado com a tua produtividade, você precisa organizar melhor o teu tempo, porque você vai ganhar, exatamente como você falou, Marcela, as 2 horas que você economizou no teu almoço, você já vai adiante em outros projetos.
né? E aí, o Unite Carreiras entra muito com isso, né? Eu, particularmente, quando eu estou com os alunos, eu digo, gente, aproveita, pelo amor de Deus, isso não tem em todos os locais. Usufruam, de fato, né? Nesse momento, a gente está online, né? Mas a gente é muito corpo a corpo também, mas está funcionando online. A gente continua atento aos alunos, atento ao que o mercado está pedindo. E Rita comentou lá no início sobre o Carreiras Virtual, né? Que a gente criou aí algumas 5 salas para falar sobre empregabilidade, e aí a gente mantém esse acompanhamento para que os alunos desenvolvam as habilidades para se inserir melhor no mercado de trabalho, né? Então, só reforçando o convite de Jana, para quem ainda não faz parte da instituição, venha, de fato, fazer parte, porque, modéstia à parte, é um local diferenciado, né? É uma instituição diferenciada, não é só porque eu sou egressa e hoje atuo dentro da instituição, coordeno uma área de empregabilidade gigante, mas é porque é o que a gente vivencia de fato, né? E, enfim, Marcela, sem palavras para agradecer nesse momento contigo, com dicas maravilhosas, totalmente pertinentes, é o nosso dia a dia, né? E a gente sabe que, de fato, é difícil para todo mundo, né? Às vezes, exatamente como você falou, parece muito técnico, parece muito, caramba, siga uma regrinha, né? Mas as regras, elas podem ir sendo ajustadas de acordo com o movimento do que vai acontecendo contigo, né? Então, isso é muito bacana. E aí a gente só tem, de fato, a agradecer. O modelo do planner que a gente comentou aqui, gente, no Unite Carreiras, é um segredo. Esse segredo está dentro do Carreiras Virtual. Você que é aluno ou egresso da instituição, você pode entrar em contato com a gente, né, pelo carreiras@unite.br, e aí a gente vai orientar vocês como ter acesso ao planner, porque está dentro das nossas turmas do Google Classroom, né? Então, convida aí aos participantes, aos nossos alunos, aos nossos egressos, né, a entrar em contato com a gente, que a gente vai explicar tudo direitinho, como é que funciona. Tenha certeza que vocês vão ter um material de excelente qualidade, né, o acompanhamento de toda a equipe de forma muito próxima com todos vocês. Então, esse era o plus desse momento aqui, né? A gente convida aí todos vocês a estarem mais próximos da gente. E, obviamente, novamente, quem não faz parte ainda, chegue para cá que a gente orienta com planner, orienta como elaborar um currículo, como fazer um bom planejamento de carreira, inclusive utilizando dicas como a que Marcela trouxe para nós aqui nesse momento, né, orientação de como é que você tem que se comportar numa entrevista de estágio, de emprego, enfim. É um mundo, de fato, de possibilidades, é um mundo que a gente tem aí gigante para proporcionar para todos vocês. Muito obrigada. Opa. Desculpa, Jana. Pode falar, Rita. Marcela, muito obrigada. Eu quero agradecer a participação de todos os ouvintes, né, e aqueles que contribuíram aqui no chat também. Um tema maravilhoso, todas as dicas estão anotadas aqui para nós melhorarmos a nossa gestão do tempo e aumentar a produtividade. E eu gostaria só de lembrar a todos que nós temos mais 4 lives, tá? Fiquem de olho nas redes sociais da Unite, que a gente vai divulgar, está divulgando. Na próxima quarta-feira a gente já tem, né, mais um tema, e nós temos mais 4 consecutivas, né? Mais 4 lives consecutivas. Então, não percam, são todas lives, assim, maravilhosas, né? Com profissionais de alto nível, como Marcela. E, novamente, quero dar boa noite e agradecer a participação de todos. Eu também, Marcela, quero agradecer a participação de todos. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está participando dos interiores, né, dos nossos polos do EAD, né, e se você também quer fazer parte, venha fazer parte conosco, da nossa grande família, né, um beijão aí para todos vocês, agradecer muitas dicas, e dicas, assim, simples, né, Marcela, sem tem que fazer, determinação, força, tentativa, e é isso mesmo, porque nós somos seres humanos, então a gente vai tentando, vai lutando para alcançar o nosso propósito, que esse é realmente o nosso grande desafio, né? Tempo é algo extremamente escasso e que a gente tem que fazer valer a pena. Então, assim, muito obrigada a todos, em especial, Marcela, foi maravilhoso.
Opa, só para finalizar mais uma vez, gratidão, né? Obrigada pelo convite, obrigada a quem ficou aqui assistindo a gente. Eu espero que o que eu trouxe seja útil para vocês, né? E não desiste, vai lá, todos os dias. Persistência, disciplina, você alcança resultados. É certeza isso. Muito obrigada a todos. Um beijão. Beijo. Você precisa pessoal. estar preparado para um mercado cada vez mais competitivo. O UNIT Carreiras te conecta com o mundo real. Você mais perto do mercado. Conecte seu mundo hoje. Venha para a UNIT. Agende sua prova ou traga a nota do Enem. UNIT, preparando para o mundo todos os dias.